Que a quimbanda é algo muito misterioso e agora que está começando a se galgar um caminho de compreensão, eu acredito que seja de conhecimento de todos. Por isso mesmo que o intuito desse vídeo é poder esclarecer algumas dúvidas acerca da quimbanda, dar uma robustez para esse assunto que é de extrema profundidade. E para isso nós vamos responder algumas dúvidas muito frequentes do que seria a quimbanda. Nós não vamos falar daquela quimbanda que é associada ao ocultismo, à teosofia, ao satanismo, mas vamos tentar abordar ao máximo da quimbanda do que ela realmente é, o seu propósito e o porquê ela é tão importante para a Umbanda. Vamos lá. Meu saravá fraterno a todos, eu sou Renato Bosco, dirigente do Templo de Umbanda Zé Pilintra e Caboclo Pena Branca. Caso você esteja chegando ao canal através desse vídeo, nos dê uma força, deixe seu like, caso aprecie o conteúdo e o tema a ser abordado, inscreva-se no canal e ative todas as notificações para não perder nenhum vídeo que vier a ser postado. E claro, já coloca aí hashtag #Quimbanda para nós podermos dar um engajamento para esse vídeo, para que nós possamos explorar esse mundo tão fascinante quanto é os trabalhos que envolvem, na grande maioria das vezes, os Exus e Pombagiras. Portanto, vamos começar a responder algumas perguntas muito frequentes acerca dessa prática que também tem como cerne religioso a quimbanda. Por que a quimbanda é vista como maligna? Nós devemos entender que essa malignidade, esse viés diabólico, maldoso da quimbanda, começa com Lourenço Braga, em 1942, no seu livro Umbanda Magia Branca e Quimbanda Magia Negra. Ele coloca esse viés negativo da quimbanda porque Lourenço Braga, além de eugenista em suas práticas religiosas, ou seja, ele queria apartar toda a influência africana dentro da religião, ele coloca a Umbanda como o caminho de elevação espiritual, de elevação da conduta moral. Ele coloca a Umbanda como aquilo que se transcende dos vícios materiais. E já a quimbanda seria totalmente o oposto. Seria aquilo que é voltado para as coisas materiais, que Lourenço Braga declara em seu livro como se fosse algo subversivo, algo que atrapalharia a evolução espiritual. E com isso criou-se o falso mito de que a quimbanda seria voltada para os bens materiais, quando na verdade a quimbanda é muito mais do que isso. Nós devemos entender que a quimbanda, o termo quimbanda, ele é um étimo que vem das línguas que se entende pelo povo bantu. Portanto, nós teremos uma grande influência da língua Kikongo, aqui, que significaria quimbanda, o curandeiro, aquele que pratica a cura, aquele que tem um viés curativo que cura as dores das pessoas. E a prática religiosa em que se insere o quimbanda é a Umbanda, com o M mudo. Portanto, o praticante da Umbanda é o quimbanda, ou seja, aquele que se encarrega de trazer a cura para as pessoas. E quando nós falamos de cura, meu irmão e minha irmã, nós não estamos falando apenas de cura de doenças. Quando nós falamos cura, nós falamos de suprir necessidades. Portanto, vamos analisar no seguinte cerne. Se você está com problemas financeiros, um exemplo. Esses problemas financeiros vão gerar preocupações, porque você tem contas a pagar, você tem boletos e tudo mais. E isso vai te tirar do seu equilíbrio, vai trazer uma ansiedade, vai trazer toda uma questão de degradação mental. Portanto, a quimbanda ela pode ajudar como? Na abertura de caminhos para a prosperidade. Porque o quimbanda, ele vê a cura em amplo aspecto. Ele não vai ver apenas como as doenças do corpo ou as doenças do espírito. Vai interpretar a cura como a solução para os problemas que tiram o nosso sossego, que tiram o nosso equilíbrio. E é justamente por isso que, contrariando em absoluto Lourenço Braga, Umbanda e quimbanda são interdependentes. Enquanto nós temos na Umbanda a figura do preto velho, do herê, do caboclo, do baiano,
que sempre estão aconselhando, dando o bom conselho, estão dando passes, reequilibrando energeticamente as forças, as energias dos consulentes. Nós temos a quimbanda, que é aquela que cura, aquela que vai curar da desobsessão, aquela que vai destravar caminhos, aquela que vai desatar nós e vai restabelecer a nossa harmonia. Quando Lourenço Braga fez esse aparte, era para mostrar a Umbanda como uma religião de pura evolução, enquanto a Quimbanda era aquilo que era associado ao materialismo e estaria ligado com o que eles chamam de fetichismo africano, ou então a feitiçaria africana. E como Lourenço Braga era totalmente eugenista, ele queria manter a pureza, um purismo branco, obviamente, na religião de Umbanda, ele coloca a Quimbanda como algo obscuro, como algo negro, algo atrasado e assim sucessivamente. Por que alguns Exus se manifestam afirmando que servem ao diabo? São dois fatores que levam a essa mítica. Nós temos a percepção do médium acerca de Exu. Quando o médium tem pouco ou nenhum conhecimento acerca dessas entidades, associado aos aos pontos cantados que foram compostos, sobretudo por Aloysio Fontenelle, que tinha essa associação da Quimbanda ao ocultismo e à teosofia, e também depois outros compositores que seguiam essa linha de Aloysio Fontenelle, colocando sempre essa associação de fetiche de Exu com o diabo, que se trata de um construto histórico, claro, que vem de muito tempo, desde a diáspora, aonde nós temos a figura histórica do rei do Congo, que era chamado de Mani Congo. Quando ele recebeu a visita dos europeus, viram aqueles padres com aquelas batinas, com aquelas túnicas, aquela roupa muito pomposa e, claro, tomado por uma certa vaidade, Mani Congo queria estreitar relações comerciais com esses povos e assim estabelece a conversão forçada do povo do Congo ao cristianismo. E, claro, isso ia gerar um descontentamento e resistência em muitos quimbandas, ou seja, muitos curandeiros, muitas pessoas que praticavam a Umbanda. Os tempos foram passando e dessa forma esses quimbandas foram desencarnando. E como as religiões africanas em sua totalidade, não somente a Umbanda, o culto ao Enkice, o culto ao Vodum, não, as regiões africanas, bem como suas religiosidades, são muito ligadas à ancestralidade. E quando esses quimbandas começam a desencarnar, eles começam a incorporarem seus descendentes ou então outras pessoas que praticam religiões de viés espiritualistas, e alguns falam que servem ao diabo. Mas por quê? Porque eles se negam à conversão forçada do cristianismo. Então, tudo aquilo que era contra o cristianismo, como o culto ao orixá, ou o culto ao Enkice, o culto ao Vodum, bem como o culto a divindades ou sacrifício animal, são vistos como coisas que não agradam aos olhos do Deus cristão. E dessa forma, alguns espíritos, que seriam esses quimbandas, que na cabula são chamados de tatas, e nas macumbas cariocas passam a ser chamados de Exus, alguns falam que servem ao diabo, mas nada tendo a ver com o diabo cristão. É uma forma de demonstrar a sua resistência à conversão forçada do Mani Congo, outrora no passado, para poder estreitar relações comerciais com os europeus. E é muito importante nós ressaltarmos, meu irmão e minha irmã, que aqueles que se negavam à conversão que foi imposta pelo Mani Congo, uns eram sentenciados à morte e outros à escravidão. Portanto, muitos desses povos, sobretudo os Bantus, que foram os primeiros povos a serem escravizados, e por último os Iorubás, que começaram a vir escravizados para o Brasil, os Bantus, por sua vez, que tinham
esse culto ancestral do Quimbanda, muitos espíritos passam a incorporar em seus descendentes e praticantes, como foi falado, e assim fala que servem ao diabo por uma forma de pura resistência. Claro que nós temos também aqueles, como falado no início dessa resposta, que têm uma percepção totalmente distorcida de Exu, que vão associar o Exu ao diabo, aos demônios da Goécia e assim sucessivamente. Essa associação demonológica e assumir como verdadeira destoa em absoluto das tradições. Mas já quando se fala dessa serventia ao diabo como forma de resistência a uma conversão que outrora foi forçada, é muito mais plausível. Pergunta número 3. Por que Pombagira tem esse nome? E para podermos explicar isso, nós devemos remontar a história antes mesmo da Umbanda. Quando se tinha a cabula, na cabula era muito natural que espíritos, além dos pretos velhos que nós conhecemos e assim sucessivamente, se manifestassem, e esses espíritos destoavam em absoluto do que nós entendemos por espíritos de luz, benevolência, essas coisas. Esses espíritos eram chamados de tatas. Tata na língua, tá? Nessa língua Kikongo, nesse étimo bantu, tem a tradução de pai. Muito simples. Posteriormente, esses tatas, que são espíritos mais contundentes, mais irracíveis, que foram se manifestando, espíritos femininos também começam a se manifestar nessa mesma contundência, nessa mesma forma direta. A esses espíritos femininos eram chamados de mameto, tá? Depois, com a macumba carioca, já para o lado do Saga, que é o lado de Gamboa, Santa Cruz e assim sucessivamente, nós temos as macumbas cariocas, e esses tatas passam a incorporar na macumba carioca em decorrência da revolta dos malês, em que muitos acabam voltando para a África, outros passam a migrar da região nordeste para o sudeste brasileiro. Portanto, alguns desses malês, digamos assim, eles vão migrar para São Paulo, mas sobretudo Rio de Janeiro, aqui no sudeste, e Pernambuco, no nordeste. E esses espíritos, os tatas, passam a se manifestar como Exu, em decorrência também de associar a figura irracível, contundente, direta, aqueles que falam que não o que as pessoas querem ouvir, mas o que precisam, associando a uma figura maligna, portanto, a figura diabólica e tudo mais. Esses tatas passam a se manifestar como Exus. E os espíritos femininos, que eram as mametos, ficaram sem uma nomenclatura. Por quê? No Brasil é muito comum, no português, aliás, o substantivo feminino ser terminado em A, salvo algumas exceções, certo? Então não poderia ficar chamando de mameto, tá? Então vai-se lá no panteão bantu, que tem-se o culto ao Inquice, e tem um Inquice que se chama Pambonindila, que seria mais ou menos análogo a Exu, Senhor dos caminhos, aquele que lidera a nossa caminhada, aquele que nos concede o caminhar. E vejam bem, Pambonindila termina em A. E dessa forma descobriram uma boa forma de chamar as mametos de Pambonindila. Com o falar, com a transliteração distorcida, Pambonindila vai passando por diversas significações, ou seja, Bombagira, Bombogirô, Pambogila e assim sucessivamente, até chegar em Pombagira. Por isso mesmo que vem dessa construção do Inquice, e assim foi se perdendo a significação de Pambonindila, e os espíritos femininos que atuam como guardiãs dos terreiros, ou também chamadas antigamente de Exu mulher, passam a ser chamadas de Pombagira. Por que Exu e Pombagira são alocados na esquerda da Umbanda?
para nós entendermos esse negócio de esquerda da Umbanda, nós temos que remontar ao quê? Mais uma vez ao cristianismo, sobretudo o cristianismo católico, que é a maior influência brasileira. Quando os Exus passam a se manifestar já na Umbanda, entendendo a Umbanda de Zélio de Moraes, ou seja, posterior a 1908, nós temos os espíritos que já foram falados aqui, como os Tatas e o Exu Mulher, no caso, a Pombagira, que são espíritos contundentes, aqueles que têm um discurso muito direto, doa a quem doer, eles não têm papas na língua, então colocam esses espíritos como subversivos aos supostos espíritos evoluídos, portanto, preto velho, caboclo, herê, baiano, e assim sucessivamente. Então, se tem a brilhante ideia de colocar os espíritos de direita, como aqueles elevados, aqueles evoluídos, aqueles de luz, e colocam Exu e Pombagira à esquerda por sua irascibilidade, por sua forma contundente de se expressar, remontando ao que? Mais uma vez, a figura diabólica de Exu, que leva ao pecado, que leva à danação, que leva a todo esse discurso de ódio que nós temos hoje. E se nós formos na Bíblia, quando você pega o Pai Nosso, que é a oração ensinada por Jesus, o Pai Nosso não, perdão, o credo, tá? O credo nicênico, que fala que está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Portanto, se está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, é porque você está salvo, você está trilhando o caminho de salvação e tudo mais. Se você vai em Apocalipse, eu não me lembro muito bem agora, o versículo citado, fala-se da esquerda do Pai. E o que se fala da esquerda do Pai? Se fala da segunda morte, portanto, a morte do espírito, a condenação ao inferno. Isso é apenas uma das alusões da esquerda do Pai. Durante todo o Novo Testamento, nós veremos diversas formas de representar o que se entende por esquerda. Então é justamente por isso que Exu e Pombagira, que levam essa carga negativa, mal compreendida de demonização, eles levam como a esquerda, assim como a Umbanda seria da direita, a Quimbanda seria da esquerda. É apenas uma forma de poder distanciar, tentar, aliás, distanciar Umbanda e Quimbanda, guias de direita, com Exu e Pombagira. Por isso mesmo que muitos terreiros, sobretudo os terreiros de Umbanda, o Molocô, eles apartam em absoluto essa ideia de direita e esquerda. Alguns terreiros, vamos supor, tem o guia-chefe que determina se determinado médium vai trazer um preto velho, se o outro vai trazer um baiano, se o outro vai trazer um Exu, se o outro vai trazer um malandro, se o outro vai trazer um boiadeiro, e assim sucessivamente, porque se entende que essa separação de direita e esquerda nada mais são do que tentar estabelecer antagonismos entre a espiritualidade de Umbanda, ou seja, os guias que estão sempre nos auxiliando. E é justamente por isso que, quando nós falamos de Exu e Pombagira, Exu Mirim e Malandro, que são alocados à esquerda, nós devemos entender que eles são guias espirituais tão valorosos quanto o preto velho, o caboclo, o baiano e assim sucessivamente. Portanto, os terreiros que ainda preservam esse conceito de esquerda estão tentando ainda construir uma ressignificação para não perder esse viés tradicional que foi criado pela influência cristã. Mas já saiba de antemão que esse negócio de direita e esquerda da Umbanda nada mais são do que uma forma de segregar a espiritualidade, que ambas são igualmente necessárias para o nosso crescimento espiritual. Por que as pessoas costumam frequentar mais as giras de Exu e Pombagira do que qualquer outra? Temos alguns fatores errôneos e temos alguns fatores mais assertivos. O primeiro fator errôneo é tentar achar uma facilidade no atendimento de suas necessidades através de Exu e Pombagira. Infelizmente, temos muitos terreiros em que Exu e Pombagira é visto como o espírito que faz de tudo o que for necessário, desde que ele seja pago. Ou seja, aquela ideia do Exu pagão, que também vai remeter ao culto de Egum de algumas quimbandas. Ou seja, você paga
e assim ele faz o que você deseja, desde que você se responsabilize pelos efeitos gerados pelo que você pediu. E outro fator também que é muito importante é que, muito respeitosamente falando, claro, dos nossos amados guardiões e guardiãs, os trabalhos de Exu e Pombagira são um show à parte. Não é de desconhecimento de vocês que quando Exu e Pombagira chegam nos terreiros, ou seja, com aquelas gargalhadas, aquelas danças rodopiantes, aquelas mãos para trás em forma de garra, parece gerar um encanto nas pessoas. E por que esse encanto existe? Porque o ser humano naturalmente tem o seu lado dark side, ou seja, aquele fascínio pelas coisas malignas, por mais que a pessoa não admita. Sim, todos nós temos um fascínio pelo que é oculto, pelo que é obscuro, pelo que é proibidão, digamos assim. E esse show muitas vezes atraem as pessoas. Por quê? Porque as pessoas têm a oportunidade, suposta oportunidade, de recorrerem aos poderes dos Exus e Pombagiras, aqueles que fazem de tudo, voltando à conceituação errônea de ter a facilidade dos seus desejos atendidos, porque é nesse show que as pessoas entendem aquela confiança, têm aquela confiança e acreditam piamente que nos trabalhos de Exu e Pombagira, desde que os agrados sejam feitos, as pagas concluídas, que eles vão ser atendidos, quando na verdade é totalmente diferente desse discurso que eu acabei de dar. Se trata de um Exu de Umbanda, muito bem, o Exu de Umbanda vai seguir a lei de Umbanda. Qual que é a lei de Umbanda? Uma delas, caridade, portanto já não vai existir esse negócio de paga. E agora o conceito mais assertivo do porquê as giras de Exu atraem mais pessoas é porque, querendo ou não, Exu, Pombagira e Exu Mirim são os espíritos mais próximos de nós. Sim, eles estão conosco o tempo todo, sempre nos intuindo, sempre nos observando, sempre nos protegendo, e também com significações mais profundas que serão abordadas em uma próxima pergunta que responderemos. Toda quimbanda tem o sacrifício animal? A Imbanda, ou seja, com o N mudo, enquanto uma prática ancestral, tradicionalista dos povos de África, de alguns povos de África, tem no seu cerne religioso, sim, o sacrifício animal. Ah, mas é a Imbanda? Não, o Quimbanda, ou seja, aquele que pratica a Imbanda. Tem sim o sacrifício animal. E nós não temos o direito de falar se é certo ou é errado. Porque ser diferente não é a mesma coisa de estar errado. Ser diferente é bom, ok? Por isso que tem-se essa riqueza de doutrinas, significações, contextualizações dentro da nossa religião de Umbanda. E com esse resgate da Umbanda, algumas doutrinas de Umbanda, Umbanda Molocô, Umbanda Traçada, têm adotado sim o sacrifício animal, mas não consiste em uma regra absoluta. Se você tem a quimbanda no seu terreiro, ela não necessariamente precisa trabalhar com o sacrifício animal. Afinal, estamos no Brasil, um país multicultural em que muitas crenças acabaram se aglutinando. Não é uma regra absoluta. Vamos colocar um exemplo. Na quimbanda, na nossa casa, não tem sacrifício animal e não tem nada de errado nisso. Pode ser diferente daquelas que praticam sacrifício animal, mas é apenas diferente, não está errado e você não vai deixar de ser atendido por Exu, Pombagira, bem como eles não vão deixar de atender as pessoas por conta de um sacrifício animal que não é sadio para aquele terreiro, no caso nosso. Então eles conseguem entender isso com muita tranquilidade. Somente Exu e Pombagira trabalham na quimbanda? Não. O que acontece é que os trabalhos de quimbanda, na grande maioria das vezes, são realizados por Exu e Pombagira. Mas outros espíritos poderão sim atuar na quimbanda, dentre eles os pretos velhos quimbandeiros, os caboclos quimbandeiros, a linha do Oriente dando uma ênfase ao povo cigano,
Além desses, algumas quimbandas têm o culto a Egum. Eles não colocam o Egum como um espírito trevoso, como muitas umbandas colocam como um espírito desencarnado. Um espírito desencarnado que se nega à sua elevação espiritual ou ao seu escatom, ou seja, ao seu final aqui na matéria, e assim alguns se tornam propensos a magias negativas e assim sucessivamente. Também terá o culto à bruxa de Évora, tá? O culto às colondinas, vai depender de cada quimbanda, ok? Mas outros espíritos podem estar atuando sim na quimbanda, se não Exu e Pombagira. Teremos os pretos velhos, os caboclos, como falado, a linha do Oriente, sobretudo o povo cigano, mas também podendo ter variações dentre povos sumérios, dentre egípcios e assim sucessivamente. E claro, esse culto ao Egum, que seria, entre aspas, nessa quimbanda, um falangeiro de Exu, digamos assim, também chamado de Exu pagão em outras doutrinas, e a bruxa de Évora e as colondinas, elas seriam como se fossem as falangeiras de Pombagiras. Exus e Pombagiras sempre foram lordes e ladies em suas vidas passadas. Muitos pensam que todos os Exus e Pombagiras tiveram fins semelhantes, que seriam espíritos de lordes, ladies, pessoas de prestígio que cometeram diversas atrocidades e hoje voltam como guias espirituais, mais atrasados, digamos assim, para poder redimirem de suas falhas. E claro, existem alguns espíritos que têm essa história, que foram lordes, barões, rainhas, padres, policiais, e assim sucessivamente, todos parecem categorizados em uma posição de prestígio. Mas isso não constitui em regra. Para nós entendermos Exu e Pombagira em suas vidas pregressas, é muito mais do que romances espíritas falam, com todo respeito, claro, aos romances espíritas. É muito mais profundo do que isso. Exu e Pombagira, enquanto espíritos, vão trabalhar nesse arquétipo, por assim dizer, por uma palavra-chave essencial, que é a dor. Não que são espíritos sofridos, condenados em sua totalidade, não. É porque Exu e Pombagira entendem as dores da humanidade, entendem as suas necessidades físicas, suas necessidades mentais, suas necessidades espirituais e, claro, também materiais. É por esse viés que nós devemos entender Exu e Pombagira. Não que todos eles foram lordes, igual tem histórias de traição, de morte, de sofrimento e depois eles voltam. Não. Da mesma forma a Pombagira, nem sempre a Pombagira foi rainha, nem sempre a Pombagira foi uma lady. Às vezes ela foi uma dona de casa. Às vezes no passado ela foi uma pessoa que sofreu com a prostituição e com a desigualdade social, com o machismo, com a misoginia. Exus e Pombagiras são simplesmente pessoas que viveram em vidas pregressas, voltam hoje com um conhecimento de mundo muito mais amplo do que o nosso, proporcionando a eles uma empatia, ou seja, de entender as nossas dores, entender as nossas necessidades. Daí o motivo deles serem os mais próximos de nós, porque eles entendem as nossas necessidades, nossas aflições, nossas angústias, nossas dores, e assim eles trabalham em prol de nós conforme o nosso merecimento e conforme nós vivemos o que eles nos ensinam para além do terreiro. Qual o propósito da capa de Exu e também a cartola? Para isso nós teremos algumas significações bem amplas. A primeira com os fundamentos aplicados e a outra que vai funcionar mais como uma crítica. Vocês já vão entender. Entende-se que a capa de Exu é a que guarda os seus mistérios, portanto, sua magia, seus registros vibratórios, seus segredos. A capa de Exu é o que guarda, é aquilo que protege. Nos trabalhos, então, portanto, vai conferir proteção, sobretudo ao médium que trabalha com Pombagira, com Exu, ou seja, proteção das energias negativas que estão no entorno, proteção dos maus espíritos
e assim sucessivamente. E a cartola vai ter o mesmo objetivo de proteção, não sendo necessariamente somente cartola, pode ser chapéu, pode ser rodia, todos eles têm a mesma função, ou seja, a de proteção, a de cobrir, mas cobrir o quê? O ori do médium, porque se acredita ainda que os trabalhos de Exu e Pombagira, por serem energias pesadas, digamos assim, o médium pode ficar também vulnerável aos espíritos negativos, e a cartola e a capa em junção conferiria proteção para os médiuns que estão trabalhando com seus Exus. E o outro lado, que é um lado que tem se discutido muito nos dias atuais, é que deveria se abolir o uso da cartola e da capa nos trabalhos de Exu. E essa conceituação já vem de pessoas que têm uma visão um pouco mais radical do resgate da ancestralidade, tá? Dos cultos de nação que foram trazidos para o Brasil e foram supostamente embranquecidos por Zélio de Moraes. Nesse discurso falam que a capa, a cartola, elas nada mais servem do que uma forma de recolonizar espíritos idos que foram escravos, ou seja, colocando a cartola como a capa como se fosse símbolos de barões, duques, feitores, toda essa nobreza que usufruiu muito do trabalho escravo. Isso não está errado, parece que remete a isso sim, mas o que acontece? Querer impor isso como algo verdadeiro e absoluto para se aplicar a todos os terreiros já é um discurso um tanto quanto intolerante, sobretudo com terreiros mais velhos em que aprenderam dessa forma. Aí vem um revolucionário que tem, sei lá, seus 10, 15 anos de macumba, digamos assim, querendo ensinar o terreiro que funciona dessa forma há mais de 35 anos. Ou seja, quebrando a barreira do respeito que sempre se prega do mais velho para o mais novo e do mais novo para o mais velho, obviamente. Então é uma questão mais que facultativa. No nosso terreiro ainda tem-se a capa, tem-se a cartola do Exu e nós não enxergamos nesse viés colonial, muito pelo contrário. Nós reconhecemos sim a herança dos povos de África que compõem a nossa religiosidade, que compõe a nossa crença com muita reverência e muito respeito. E não acreditamos que o uso dessas coisas é algo que vá ferir isso. Até porque nós entendemos os danos históricos, sobretudo os danos, os prejuízos irreparáveis que nós brancos, eu me colocando na situação de branco, causamos aos povos de África que foram escravizados. Portanto, é uma questão mais que facultativa. Cada terreiro vai atuar de alguma forma. Tem terreiros que não usam a capa e cartola, mas não por conta disso, é porque acham que realmente não é necessário. Sobretudo, algumas casas que levam o espiritismo bem próximo da Umbanda, eles acham que não é necessário. Isso vai ficar para cada caso em sua respectiva casa. Como saber quem é meu Exu e Pombagira? Esqueça oráculos, esqueça búzios, esqueça qualquer forma que tente saber mais da sua própria ancestralidade do que você mesmo. O correto é você desenvolver a sua mediunidade pacientemente, com tranquilidade, conhecendo as energias do Exu e Pombagira que trabalham com você. No tempo certo, na ocasião certa, quando você estiver preparado para isso, eles vão sim manifestar o seu nome de atuação. Não somente isso, vão trazer características de trabalho, você vai conhecer o seu grande amigo e a sua grande amiga, portanto, Exu e Pombagira, mas desde que você desenvolva a sua mediunidade de uma forma sadia, sem ansiedades, sem pressa, sem confundir sonhos com sonhos mediúnicos, sem confundir intuição com intuição mediúnica, sempre dando tempo ao tempo, porque as pessoas confundem saber o Exu e a Pombagira que trabalha com a presença de Exu e Pombagira na vida dessa pessoa. Porque o médium pensa que só vai ter uma conexão com Exu e Pombagira se ele souber os seus nomes, e isso foge em absoluto da verdade. Só de você ter a fé, a convicção de que Exu e Pombagira fazem parte da sua vida, no tempo certo, quando você estiver preparado para isso,
tenha certeza que eles vão se manifestar e assim os trabalhos de Exu e Pombagira em sua vida serão cada vez mais próximos e mais otimizados. Ficou alguma dúvida sem o esclarecimento devido? Por favor, deixe nos comentários que podemos trazer uma parte 2 acerca da Quimbanda. É um assunto extremamente amplo, é um assunto muito complexo que sempre vai trazer novos questionamentos. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe seu like, é muito importante para que o YouTube entenda que estamos produzindo um conteúdo de relevância e que está ajudando a muitas pessoas. Não se esqueça, claro, de se inscrever e ativar a todas as notificações. Ficou com alguma dúvida? Quer deixar uma sugestão de conteúdo? Também deixe nos comentários. Sempre estamos lendo, respondendo quando possível e, claro, sempre trazendo conteúdos sugeridos. E quero aproveitar para convidar você a participar da área de membros do canal, onde conteúdos exclusivos são postados e muito vai ajudar na sua compreensão acerca da Umbanda. Axé para quem é de axé, amém para quem é de amém, paz e luz. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau e até a próxima.